Diante da sua saúde, qual a gravidade realmente da sua situação, deputado? Eu falei hoje na tribuna da Assembleia, dividi um pouco com as pessoas que estavam ouvindo as novidades, as verdades sobre o assunto. É válido lembrar que é um assunto ao mesmo tempo pessoal e ao mesmo tempo que interfere ou poderia interferir no meu trabalho, portanto também vira público. E era de extrema importância nesse momento, após as especulações, a gente apresentar a versão médica, a versão oficial. Eu já acompanho essa lesão que apareceu no meu fêmur há 4 anos, por Deus, por uma questão aleatória. Eu não sinto dores, então realmente foi Deus que guiou o profissional que fez o exame de imagem no meu joelho, em outro assunto que não tem nada a ver, e acabou achando essa situação que, se não fosse esse acaso, eu não acharia nunca, apenas com os sintomas mais graves e o problema maior. Então eu já venho acompanhando há 4 anos essa lesão. Ano passado essa lesão acabou entrando em atividade, foi necessário uma biópsia ser feita no início desse ano, de janeiro. E desde que eu entendi o que poderia ser, eu efetivamente comecei a priorizar algumas ações, priorizar alguns trabalhos. Eu tenho uma dívida muito grande com a Paraíba pela votação que eu obtive. Foram quase 50 mil votos, a maior votação para deputado estadual da minha vida. Eu tive 40% a mais de votos do que a eleição passada. Tenho aí um leque de gestores, de prefeitos, de lideranças que dependem do nosso trabalho para que as suas cidades, as cidades que oficialmente me escolheram para representá-las na Assembleia, possam receber as obras e a retribuição da confiança que me foi dada. Então eu precisei priorizar. Eu tenho 24 horas igual a qualquer um e eu tive que encaixar dentro desse período do dia uma atenção à minha saúde. Então eu tive que priorizar ao lado em decisão com o governador João, com o meu partido Republicanos, com os amigos políticos que são do nosso conselho. Decidimos sair de algumas funções recentemente, até algumas pessoas me perguntavam por quê, e naquele momento eu não podia dizer. Eu ainda estava fechando o diagnóstico, então eu não podia dizer o porquê da nossa decisão de nos afastarmos da liderança do governo, eu não podia dizer da decisão de não mais ser candidato a prefeito de João Pessoa, eu não podia dizer porque eu não tinha o diagnóstico oficial, eu apenas tinha um pensamento do médico que, competente como era, acabou se tornando a realidade dos fatos. Então, deputado, significa dizer que você não vai tirar licença aqui da Assembleia? Bem, eu estou exatamente nesse momento de decisões. Eu estou construindo com o médico qual será nossos próximos passos. Eu, graças a Deus, tenho um tumor que está num local específico e que tem excelente prognóstico, como eu falei ali, e que o tratamento é cirúrgico, ou seja, as partes mais difíceis da doença eu não precisaria enfrentar. Então, mais um motivo de agradecer a Deus. E, como qualquer cirurgia, precisa de uma recuperação pós-cirurgia. Como é na perna, dificulta o andar, dificulta a locomoção, e isso é natural. Eu vou organizar com o médico qual será o tempo de recuperação e, dependendo desse tempo, a gente começa a debater mesmo sobre a necessidade de um afastamento temporário ou até mesmo de uma licença. Mas são coisas que a gente vai debater após a marcação da data da cirurgia, que será aí nas próximas 2 ou 3 semanas. Que eu estava brincando com alguns amigos que me perguntavam. Eu tenho um problema e o médico tem a solução. Então está resolvido. O ruim é se não tivesse a solução. Deputado, a cirurgia será na Paraíba? A gente está construindo também isso. Provavelmente será assim. É um tumor benigno? Na verdade, benigno ele era quando eu o descobri. Né? O tumor já é tumor, a palavra tumor, ela já existe, é mais ou menos mesmo conceito de lesão que os médicos chamam. E ele era benigno quando eu o descobri. Quando ele entrou em atividade, ele começou a entrar em transição. Se provavelmente eu não tivesse achado pelos exames preventivos, eu só o acharia da forma pior possível. Então, ele está em transição, ele entrou
em atividade e é um momento melhor de fazer a cirurgia para que eu não tenha nenhum tipo de qualquer outra consequência ou sequela. Mas está tudo bem, está tudo em ordem. Aproveitar a todos da imprensa para agradecer as ligações, as mensagens, os gestos de oração, de preocupação, mas quero dizer a todo mundo, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo, eu estou tranquilo em relação a isso. O baque veio quando a informação chegou, mas da informação até hoje eu já digeri, está tudo em ordem e o nosso trabalho continua, desde que veio a público o assunto, a minha agenda continua lotada, nossas atividades continuam sendo feitas, nosso compromisso com a Paraíba de representá-los, de trabalhar pelos paraibanos continua a todo vapor e eu farei isso até o momento que eu não conseguir fazer pela recuperação, mas eu ainda vou ver essas coisas, mas sempre primando pela minha responsabilidade de trabalhar e de retribuir as pessoas que me escolheram. Com relação aos